educativo. E aí a nossa secretária, Marcela, que está aqui presente com a gente, ela solicitou que a gente desse uma movimentada nesse grupo, né? Então nós sentamos, nós conversamos e a equipe fez uma metodologia para estar trabalhando com os adolescentes das escolas. Então nós começamos em uma escola só de Poços, a gente já finalizou, né, gente? Finalizamos? A gente já finalizou esse projeto piloto nas escolas e o índice de adolescente que já tem se relacionado com as suas namoradas de forma violenta, abusiva, é um índice muito grande. Então, essa questão da violência, né, do machismo, é um machismo estrutural, então isso perpassa por uma questão cultural. E tudo que perpassa por uma questão cultural, a gente precisa de educação, né? Então, por isso que eu digo que Poços, ela tem uma rede de apoio muito grande, só que a gente precisa de uma articulação em rede, né? O próximo passo que a gente precisa ter em Poços é articular, porque nós temos esses serviços fragmentados, mas a gente precisa de um lugar onde a mulher ela chega para falar de uma situação e ali ela recebe todos esses atendimentos que eu coloquei. Do ponto de vista da saúde, só colocar aqui para vocês a saúde em relação à mulher. Hoje em Poços nós temos um protocolo, um manual de violência sexual. Então, toda mulher, não é só para as mulheres, mas toda pessoa que sofreu a violência sexual, a porta de entrada da saúde é a Santa Casa. Só que a gente sabe que a violência sexual é muito maior contra a violência sexual contra a mulher do que contra o homem. Então, hoje, seja no hospital público ou no hospital privado, se chegar uma suspeita de violência sexual, tem que ser encaminhado para a Santa Casa, porque lá é que tem uma equipe especializada para receber esse indivíduo. Já é feita a profilaxia e já é feito os demais encaminhamentos. Então, se for para dizer de uma rede, o que eu diria a gente tem uma rede de apoio, a gente tem uma rede de combate. O grande desafio nosso enquanto política pública é conseguir articular essa rede. Eu vou puxar mais um pouquinho o fio, né? Só fazer dados de novo, rapidinho. A Juliane falou na hora da casa, né? Como um ambiente seguro, um ambiente de amor, que é isso que a gente aprende. E a Cintia agora puxou o gancho dos crimes sexuais. O anuário está ali, provavelmente eu não vou acertar os números, mas aproximadamente, tá, gente? A maioria das vítimas de crimes sexuais são mulheres, só que não são mulheres, são crianças, tá? Juliane, me ajuda, por favor, dos 9 aos 13 anos. E dessas crianças que são vítimas de crimes sexuais, quando a gente fala de crimes sexuais, a gente está falando de crimes que a gente chama de crimes clandestinos, que são aqueles crimes que não deixam testemunhas e aqueles crimes que também ninguém quer olhar. E por que ninguém quer olhar? 77%, e aí esse número eu acho que eu estou acertando dos autores, são pais e padrastos. Um outro percentual, que ainda assim, dentro do percentual total é grande, tá? Está no núcleo íntimo da família. São parentes e amigos que frequentam a sua família, ou seja, pessoas de confiança. Isso são dados que estão ali no manual de segurança pública. Acertei? Errei. Falei 77%. Os autores são pais padrastos. Violência sexual. Está em outro lugar. Depois a gente confirma, ela vai confirmar, depois ela corrige os números, tá? São essas pessoas que estão ao nosso lado. Né? Então eu já ouvi relatos assim, de vó, de amigo meu,
dizendo que foi abusada pelo dentista. Quando o dentista chegou em casa e contou para o pai falou assim: filha, não fala isso para ninguém não, porque é do papai. Tá? Então, aí já vem o questionamento também, né? Da palavra da vítima, da palavra da mulher e da criança. É triste, porque a gente tem esses números e pensamos que esses números ainda são subnotificados, tanto de feminicídio quanto de tentativa de feminicídio, muitos são registrados como lesão corporal e etc. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu vou puxar rapidinho o gancho que a Cíntia fala das políticas públicas, né? Acabamos de ter as eleições municipais. Eu vou falar da formação das nossas leis, mas quem faz leis para a mulher? Depois eu vou devolver para vocês como que as nossas leis surgem, tá? Mas quem pensa em política pública para a mulher é mulher. Hoje o nosso legislativo ele é majoritariamente homem, de homens brancos. Poços de Caldas elegeu uma mulher na Câmara de Vereadores, sendo que nós somos um percentual maior de eleitoras do que de eleitores. Né? E sempre trago essa reflexão, para onde estão indo os votos das mulheres. Porque parte dali, e aí vai subindo, e aí vai passar. Hoje nós temos uma secretária de promoção social, né? Isso é de grande importância para a política pública da mulher, faz muita diferença. Nós temos uma delegada que está ali em frente à DERAN, né? Até pouco tempo atrás tínhamos também uma delegada regional, e isso faz muita diferença. Faz muita diferença porque o Ellen, um dia em uma audiência, uma cliente minha, contando a violência para o juiz um homem, era um casal de mulheres especificamente nessa situação, tá? Era uma situação de medida protetiva, Maria da Penha, mas era um casal de mulheres. Eu estava de cabeça baixa, o juiz vira para a minha cliente e diz: ah, mas isso é normal no relacionamento. Uma tentativa de esganadura. E aí a gente tem que levantar e falar: não, isso não é normal. Isso não deve acontecer em nenhuma espécie de relacionamento. Você quer falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho. E o quanto que nós somos silenciadas. Então, vamos falar sobre a importância da nossa representatividade. Nós existimos, né? Isso é muito importante quando a gente vai voltar em mulheres, porque nós, mulheres, sabemos as nossas necessidades. Nós não precisamos de um filtro para falar do que a gente precisa, o que a gente sabe, o que a gente quer. Nós temos que parar de credibilizar o homem dos nossos entendimentos. Tá? Quando a gente fala da nossa busca, tem uma delegacia que tem que ser, uma delegacia da mulher que tem que ser chefiada por uma mulher, porque o entendimento é outro. Nós temos que lutar aqui por uma vara de violência doméstica, porque é uma diferença quando uma vara de violência doméstica é tratada por uma mulher que vai entender das nossas dificuldades, das violências que nós sofremos. Vou falar aqui um caso um pouquinho pior, acho que o seu. Eu investiguei esse ano ainda um caso de estupro. Estupro marital de um casal que já tinham se separado e estavam reatando nesse movimento do ciclo de violência, do vai e volta, dessa inconstância do relacionamento. O que aconteceu no caso? A vítima, ela foi estuprada dentro do carro. Dentro desse carro ainda estavam os filhos dela, 2 crianças, foi estuprada pelo companheiro. A questão toda, quando eu cheguei lá na delegacia, por N questões internas dela, ela não queria dizer que ela estava no carro com seu companheiro, porque ela tinha feito pedido de medida protetiva e eles tinham quebrado a medida protetiva, eles estavam juntos no carro. E ela inventa, quer dizer, ela oculta essa parte, ela tenta ela mente, não vamos suavizar não, ela mente em relação a isso, por culpas internas, até por uma dificuldade dela, que ela estava junto com o agressor, ela tinha pedido uma medida protetiva, ela estava pedindo uma medida protetiva e estava junto com o seu agressor, que é o seu ex-companheiro, pai dos filhos dela, dentro desse carro, e eles têm uma discussão. No meio da discussão ele para o carro e estupra ela dentro do carro. Ela apanhou,
ela estava violentada, ela estava com hematomas, ela estava com marcas pelo corpo, teve uma relação sexual dentro do carro, no meio do mato, com as filhas dentro do carro. E esse caso foi tratado como lesão corporal. Porque como ela mentiu em relação à medida protetiva, o que o promotor e o juiz considerou que ela deve mentir em relação a tudo. E assim que esse caso foi tratado. Né? Porque ela quis foi o sexo consentido. Agora, se nós mulheres vamos entender que mulher, que consentimento é esse de uma relação sexual dentro do carro, no meio do mato, com as filhas dentro do carro, no qual ela é agredida e lesionada. Que consentimento é esse? Eu acho que se fosse uma mulher julgando, se fosse uma mulher acusando, porque nós não temos na área de violência, nós não temos promotoras dentro da violência doméstica, nós não temos justiça. Será que seria esse mesmo entendimento? Será que esse filtro, essa lente, essa mesma? E tirando desse contexto, né, do caso, que não é fictício, gente, é real, eu nem sei se poderia falar que é assim, mas é real, o caso é real. E voltando ali para nossas escolhas, nós não precisamos de homens, nós não precisamos de filtros para saber o que a gente precisa. Quem sabe das nossas necessidades somos nós. Mulheres votam em mulheres. Mulheres negras votam em mulheres negras. A gente tem que entender qual é a necessidade, o que a gente está votando lá, e nós não tem que a gente está votando quando a gente fala do patriarcado. A gente tem que entender o que o patriarcado, o que o machismo tem a ver com o feminicídio. Tudo. Porque o feminicídio acontece dentro de casa. Porque é dentro de casa que a gente educa nossos filhos, que a gente educa nossas filhas, que a gente vive. Nós temos que repensar o modo que nós vivemos, que nós atuamos. Né? O que é esse modelo de mulher ideal, esse modelo de mulher boa, de mulher honesta? Que honestidade é essa que a gente busca? Pelo amor de Deus. Não é isso, gente. Eu só queria falar, porque me revolta um pouco essas nossas escolhas pelas pessoas, sabe? A gente tem que tirar um pouquinho dessa máscara de mulher direita, mulher honesta. A gente está se quebrando para ser honesta. A Juliana traz o que a gente chama de estereótipo, né, gente? Ela puxa o estupro marital, e é importante que a gente entenda que esse estupro marital ele não é entendido, e muitas vezes ele não é visto como crime, que é a ausência de consentimento da relação sexual dentro de um casamento. Por quê? Porque o dever de ter relação sexual é um dever imposto à mulher historicamente. Então, você ter relação sexual era visto como um dever. Então, já era um direito presumido. Eu não preciso saber se a mulher quer ou se ela não quer socialmente imposto. Mas não é assim na realidade. O estupro marital existe, a relação sexual dentro de um casamento tem que ser consentida, sim, senão é crime. Na delegacia, faz denúncia, faz boletim de ocorrência, e isso vem do que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é dos estereótipos. Nesse contexto, nós mulheres aprendemos a competir, a culpabilizar a mulher. Introjetamos os estereótipos e as violências não são apenas invisibilizadas, elas passam a ser justificadas. Ela estava com aquela roupa indecente. Quem mandou beber muito? Tudo só aconteceu porque ela provocou. Porque ela quebrou a medida protetiva. Porque ela quebrou a medida protetiva. Além de sermos culpabilizadas, nós também nos culpabilizamos. E muito. Nós mulheres sentimos que de alguma forma, naquele momento, fizemos algo para merecer aquela violência. E por isso a vergonha de chegar e contar que estava junto com o agressor dentro do carro, por vontade própria. Nós não nos pertencemos historicamente. Nós somos propriedade. Primeiro, propriedade de nossos pais. Depois, propriedade de nossos maridos. Nós mulheres, historicamente, devemos obediência. Nossos corpos não são nossos, eles são públicos. E eles muitas vezes são feitos para servir o outro, os homens. Nossos corpos são objetos. Nós não podemos desejar, nós servimos ao desejo do outro. É a culpa, é o medo do julgamento,
é a ausência de apoio. E aí eu vou devolver a fala para a Tatiana, para ela contar para a gente em que momento a mulher que chega lá no CREAS para ela consegue sair